E hoje eu gostaria que a gente fechasse os olhos, para que a gente pudesse se ligar com Deus, porque eu preparei uma coisa para vocês. Preparei uma palavra com muito carinho, que veio no meu coração. E eu espero que elas consigam ajudar vocês como tem me ajudado. Oremos. Senhor Deus, Pai de eterna bondade e misericórdia, agradeço ao Senhor, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui. Não mais como palhaço, Senhor, e sim como Ricardo, seu servo. Agradeço, Senhor, pela chance, ó Pai, de ser um instrumento. Como eu gostaria, Senhor, de ser tomado verdadeiramente pelo Seu Espírito e que todas as minhas dores, mazelas e passado não estejam aqui expostas, porque esse lugar é um lugar de vida. Senhor, o Senhor possa invadir o coração dessas pessoas que acreditam que me conhecem por terem me visto ou conversado comigo. E mostre para eles que eu sou um instrumento em suas mãos, ó Senhor, como cada um deles aqui também é. Que a gente possa, Senhor, verdadeiramente fazer o que o Senhor Deus quer que a gente faça, que nós nos amemos. É isso que eu te peço, Senhor, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos lá. Água. O apóstolo Paulo é alguém que me atrai muito. O cara era romano, cara. Perseguia cristão. Louco de pedra. O apóstolo Paulo é alguém que, quando eu leio o apóstolo Paulo, eu percebo a força dele na escrita. É algo assim extraordinário, né? Porque eu, como também gosto de vez em quando de escrever algumas coisas, as pessoas que me conhecem sabem que fui eu que escrevi. Porque está ali as minhas dores, está ali minha identidade. E eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Gálatas 6:2. É aquele que está ali. A primeira vez que eu vim aqui, eu li aquilo na parede e fiquei louco. Aí eu tinha que abrir a Bíblia, que aqui com as duas mãos é difícil, mas vamos tentar. Zero habilidade, olha. Opa, Gálatas 6, versículo 2. Eu estou em Apocalipse, nada a ver isso aí. Ah, obrigado. Que lindo. Ah, então todo mundo achou? Amém, né? Assim fica perfeito, né? Eu só falava misericórdia, eu não achava. Amém, todo mundo achou. Ai. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. E aí no 3 está assim: se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, então estão apenas enganando a si mesmos. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Posicionamento, né, pastor? Quando a gente se posiciona de forma que a gente acredita que pode ajudar o outro, a gente está fazendo a lei de Cristo. Se eu não carregar, se eu não trouxer as minhas dores, eu conseguir me separar, me afastar de todo o mal que eu já sofri através de grandes lideranças religiosas e que fizeram isso para o meu crescimento. Hoje eu entendo que se não fosse isso que eu passei, eu não estaria de pé hoje. Eu passei para que eu pudesse reconhecer a glória de Deus na minha vida. Porque Deus, Ele faz isso. Deus, Ele faz isso. Deus, Ele usa quem Ele quer e da forma que Ele quer. Mas os grandes líderes religiosos estão capazes realmente de que a gente se ajude mutuamente? O pastor teve com Davi, que disse usuário de drogas. Será que estamos nós todos capazes? Todos com a nossa santidade plena e completa? Porque hoje nós vamos postar alguma coisa no selfie e dizer: tá pago, fui à igreja. Conseguiremos nós ter o Davi aqui e respeitar o Davi nos hábitos e costumes que ele está tendo, e que através de uma revelação vinda do Espírito Santo, em que ele precisa da gente e muito, estamos prontos para receber o Davi?
Será que o Davi teria a postura necessária para nos ouvir? Será que o Davi teria o formato necessário para que a gente possa aceitar ele como crente? Mas a palavra de Deus diz que se a gente se apoiar mutuamente, estaremos fazendo assim a lei de Deus. E no 3 é muito maior, né? Porque se a gente se considera importante demais para ajudar alguém, a gente está se enganando. Se a gente se acha que a gente não está conseguindo de verdade, a gente não pode. Hoje não dá, estou com tanto para fazer. Eu não sei se existe algo mais importante do que uma vida. Eu não consigo entender se existe alguma coisa mais importante que uma vida. Eu passei por Gálatas porque as cartas de Paulo me encantam. E o primeiro dia em que eu tive aqui cultuando a Deus, quando eu li aquilo, eu fui fazer uma pesquisa e eu fiquei em casa encantado, porque é uma palavra na parede. E eu não consigo lembrar qual era a palavra do dia. Mas aquilo me chamou tanta atenção. Seguindo na minha linha de raciocínio, de vez em quando eu travo na Bíblia, né? Na Bíblia, para mim a Bíblia era Gênesis e Apocalipse. Aí hoje eu faço o seminário lá na Rema. Não faço para ser pastor, porque eu acho que pastor precisa de um chamado. Como para ser palhaço precisa ter chamado, como para ser ator precisa ter chamado, como para cantar precisa ter chamado. Mas o próprio Paulo diz em uma de suas cartas, se eu não me engano, em Romanos, que se você foi chamado para alguma coisa, que faça com excelência. Se você foi chamado para ajudar, não reclama. Se você foi chamado para louvar, louve. Se você foi chamado para pregar, pague o preço. Pague o preço, que é um preço muito alto. Porque quando você está aqui, os joelhos não param de tremer. É bem difícil. É bem difícil. E quando eu me peguei na primeira frase da Bíblia, Deus criou o mundo, eu travei 6 meses. Porque eu não conseguia entender por que Deus tinha feito algo sem forma e vazia. O seminário teológico me ajudou muito, porque agora eu entendo, que eu conheço muito, né? Que é simplesmente uma forma de escrita de Moisés, e que por isso, já que ele era egípcio, ele contava em frações. Cara, que bobagem, porque Deus criou o mundo e era sem forma e vazia, aquilo me enlouquecia. Porque Deus não é minha sogra, gente, que estou fazendo o almoço, 4 da tarde não está pronto. Foi Deus que fez. Quando Ele me fez, Ele também me fez sem forma e vazio. E aos 9 anos eu aceitei, o Espírito me tomou. E hoje, aos 45, eu assumi o meu ministério e o meu chamado. Se Moisés tivesse que escrever sobre mim, ele ia talvez escrever todo o processo e os dias que foi feito, em que ele fez separação, em que ele fez com que... Opa! Vou trazer o riso para tirar o choro. Porque eu olhei a Júlia, é muito difícil, isso é trairagem, porque ela podia sentar lá atrás. Não é? Ainda a culpa é minha. E como eu estava dizendo, sem forma e vazio. E ele fez separação, ele fez dia, ele fez noite, ele viu que era bom, ele conseguiu constituir a minha família, ele conseguiu me dar uma filha, ele conseguiu me dar um propósito. Só que ele, como fez com a terra, ele fez grandes dilúvios em mim muitas e muitas vezes. Quantas e quantas vezes eu me senti destruído. Quantas e quantas vezes ele fez com que tudo que existia de dentro de mim de verdade tinha sido acabado. E tinha um novo dia. No ano passado, no dia 2 de abril do ano passado, num sábado, eu tentei contra a minha própria vida. Mas isso hoje vai ser muito rápido, porque não é irrelevante.
tudo que acontece é para que eu possa glorificar o nome de Deus. Porque com uma corda no pescoço, eu ouvi a voz bem clara dizendo, siga em frente. E não era Satanás mandando eu pular. Porque aquilo me trouxe consciência. Aquela voz me fez perceber de que eu iria para o inferno. Não negocia. A pessoa que tenta contra a própria vida, ele vai para o inferno. E aquela voz me fez pensar na minha esposa e na minha filha. Elas não sabiam onde eu estava. Eu imaginei a vida dessas duas mulheres, achando que foram abandonadas pelo homem. Eu destruiria a vida delas e Deus fez com que, pela vida dela, eu não tirasse a minha. E hoje eu estou aqui. Eu gostaria de convidar a vocês a abrir a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14. Amém? Ah, não, ainda não teve? Desculpa, derrubei a técnica. Não vou me prolongar, tá, gente? A vigília começa às meia-noite, então a gente vai ter bastante tempo. Amém aí? É porque a carta é longa, enfim, e a gente só vai brincar com ela só, a gente não vai se pautar. Eu poderia me prender nessa carta de Paulo aos Romanos e começar a falar tudo que eu vi na internet, que o apóstolo Paulo falava aos romanos sobre a briga entre os gentios e os judeus, que uns queriam comer carne e outros não queriam comer carne, porque aquela carne poderia... A minha grande preocupação em falar da palavra de Deus é o meu olhar por isso. Porque isso aconteceu lá em Paulo, mas por algum propósito. Deus permitiu que isso estivesse agora em nossas mãos. E quando eu abro a Bíblia, em Romanos 14, versículo... Ai, Senhor Jesus, não faz eu esquecer. É um mesmo. É um mesmo. É isso mesmo, gente. Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do certo ou errado. Eu vou parar nesse e a gente pode ir brincando de conversar. A minha grande preocupação de vir aqui, quando o pastor me chamou, da última vez que nós estivemos lá em casa, tivemos uma conversa acalorada. E essa minha mania de me sentir no direito de acreditar que a igreja está lá fora e não aqui dentro, gera desconforto. E Deus me trouxe essa palavra. E no final, no versículo 22, ele reafirma o que eu penso, dizendo que o grande segredo é eu conseguir respeitar a vocês e vocês respeitarem a mim, porque todos nós somos do corpo de Cristo. Não são vários corpos, é um corpo. O corpo de Cristo não está, cada corpo com uma bandeira de denominação pregada. Todos nós somos o corpo de Cristo. E por que nós não estamos nos respeitando? A minha missão nessa terra, eu já entendo de forma muito clara, não é evangelizar. Eu não sofri tudo que eu sofri desde os 9 anos de idade para evangelizar. Existem 3 verdades na vida. Existe a minha verdade. Existe a verdade de cada um de vocês. Mas existe a verdade que é Cristo. Essa verdade não tem como a gente abrir mão e discutir. A verdade que é Cristo Jesus, ela tem que ser maior do que a verdade dentro do coração de cada um de nós. Quantas e quantas vezes nós respeitamos o outro pura e simplesmente por capricho? Por guardar o sábado ou não guardar o sábado. Quantas e quantas vezes nós nos pegamos falando de denominações, porque eles têm hábitos e costumes diferentes dos nossos. Por acaso seremos nós que retiraremos as pessoas das mesas? Deus é que convidou a gente. Quem colocou a gente sentado todos juntos foi Cristo. Então seremos nós que vamos olhar para o outro. Quando eu olho o católico, ele é cristão. Quando eu olho
que no tempo do silêncio de Cristo, quando Jesus voltou, quem guardou o evangelho que nós pregamos hoje foram os fariseus, e a gente não poderia ser como eles. Estamos em 73 anos que o povo de Israel recuperou o seu território. Para que o livro de Apocalipse seja cumprido, Israel tinha que ser território. Eu enlouqueço quando eu penso que eu agradeço a Deus pela vida de Adolfo Hitler. Jesus do céu! Se não fosse ele, a ONU não teria dado o território para o povo judeu. E a gente fica discutindo bobagem, porque a roupa de um, porque o cabelo do outro, porque um tem tatuagem, porque um gosta de ouvir música, porque um quer tomar vinho. Gente, isso está matando as pessoas. Quando Davi, que o Senhor conheceu, adentrar aquela porta, vamos nós discutir o hábito dele? Ou vamos falar do amor de Cristo para ele? E deixar que o Espírito Santo, que é realmente quem convence, modifique a vida dele? Ou eu, cheio do direito, cheio de boas conversas e normas, posso julgar o comportamento do outro? É isso de verdade, gente? Estão com muita gente tacando pedra. E parece que a gente esquece, né? Quem não tiver pecado, que atire. Essa carta de Romanos, e eu tenho que ter cuidado, senão eu me prolongo, e eu não consigo ter essas nuances que sobe, desce e volta, e eu vou aprender. Em nome de Jesus. E a carta de Romanos, lá no versículo 22, ela é muito interessante, ela diz muitas coisas e fala para mim profundamente. No versículo 22, óculos, é o versículo que me faz vivo. Você tem direitos às suas convicções, mas guarde isso dentro de você. Guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Eu agradeço a Deus por isso. Eu passei um tempo muito longo me matando para fazer o que os outros achavam que eu tinha que fazer, como se eu tivesse errado pura e simplesmente por não entender o formato. Pequei muito, errei muito na minha vida. Errei com coisas que eu não gosto nem de compartilhar, porque não traz nenhuma lembrança positiva. Mas hoje eu entendo que Jesus só foi para aquela madeira, só sofreu aquele monte de chicotada, aquele monte de espinho, pregos nas mãos, para que eu pudesse ser livre do pecado. E livre, hoje, liberto. Eu olho para vocês e parece que vocês ainda querem me circuncidar. Quando eu olho para vocês, parece que cada um de vocês gostaria que eu tivesse de um jeito diferente. E se a gente tivesse em um aplicativo de celular, eu teria aqui um monstro. Porque cada um de vocês iam mexer em alguma coisa, ou no meu tom de voz, ou no meu cabelo, ou na minha... Tomara que tirassem a minha barriga, porque está difícil. Mas é isso que Deus quer. E eu passei um tempo muito longo e doloroso querendo discutir com as pessoas sobre as minhas convicções. Hoje, convicto estou, através do Espírito Santo de Deus, que não me permite mais pecar sozinho, que eu sou servo. Convicto sou que através da minha vida e a vida da minha família, pessoas reconhecerão a Cristo como o único e eterno Salvador. Não porque eu luto contra o pecado, e sim porque eu sou resistente a Ele. Porque quem luta por mim é o meu Jesus. Muito obrigado a todos. Essa é a palavra que eu trouxe para vocês.